Oi, gente! Oi! Hoje eu vim falar aqui uma coisinha com vocês que eu já tava pensando há uns dias aí e hoje eu tomei realmente a decisão. Eu estou com muita saudade dos meus cachos, gente. Então, gente, eu tô aqui pra anunciar oficialmente nesse perfil que eu agora vou começar a minha transição capilar, né? Eu venci a transição capilar! Gente, como eu queria falar essa frase, como eu estava ansiosa para falar essa frase. E meu Deus, que alívio agora poder finalmente dizer que eu venci a transição capilar. Bom, quem me acompanha lá no Instagram sabe todo o processo que eu mostrei para vocês falando da minha transição capilar. E eu fiquei de gravar um vídeo aqui pro YouTube mostrando para vocês todo o processo, dizendo como foi pra mim, como é o meu tipo de cabelo, como foi todo esse processo aí da transição pra mim. E aí, eu cortei meu cabelo, né, faz mais ou menos já um mês, porém, só hoje, gente, eu tive como vir aqui gravar pra vocês. Foi um mês muito corrido, muito agitado, mas como prometido, né, eu estou aqui pra falar pra vocês, pra mostrar pra vocês como foi o meu processo de transição capilar e como foi desde lá do início até o meu último BC. Então, antes de tudo, eu já peço para você se inscrever aí, deixe seu like, comenta aqui que tipo de vídeo você quer ver eu trazendo aqui pro canal. Se você gostou, se você tá em transição capilar, me diga aí quanto tempo você já tá, se você já fez o BC, se você pensa em fazer o BC, deixa tudo aqui no comentário, tá bom? Quem quiser me acompanhar também lá no Instagram, vai estar aqui na descrição, tá? E, gente, lá eu tenho um destaque só com a transição capilar, só sobre a transição capilar. Então, se você quiser ir lá dar uma olhadinha, vai lá no meu Instagram, tá? Eu também tô sempre mostrando alguma coisa nova por lá. Então, vamos deixar de conversa, de blá 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 e vamos logo. Pra vocês entenderem todo o processo da minha transição capilar, eu vou ter que começar lá do início mesmo. Bom, gente, quando eu nasci, quando eu era pequenininha, ali, até os meus 4 anos, o meu cabelo, ele era liso. Sim, completamente liso. E como prova, eu tô deixando aqui as fotos pra vocês verem. Meu cabelo, ele era liso, gente, bem lisinho. Só que aí, a partir dos 4 anos, o meu cabelo mudou de forma. A forma dele ficou basicamente liso na raiz e só uns onduladinhos na ponta, sabe? Meu cabelo ficou assim por um tempo, até que mais ou menos ali dos 9 aos 11 anos, meu cabelo só tava com a raiz lisa e o comprimento e as pontas do meu cabelo totalmente onduladas. E até aí eu não sabia como cuidar do meu cabelo, eu não sabia que tipo de cabelo o meu era. E, gente, eu não me importava, eu era do tipo que lavava o cabelo no dia que queria, tacava ali um creme, penteava e deixava, naturalmente, secava ali e ficava horrível. E eu não cortava meu cabelo, então meu cabelo tinha um aspecto muito ruim, muito feio, de ressecado, horrível mesmo. Foi aí que a partir dos 11 anos eu comecei a assistir várias mulheres, né, que tinham cabelos cacheados. Meu Deus, eu queria tanto ter um cabelo assim, que cabelo lindo delas. Mas eu não acreditava que o meu cabelo fosse cacheado. Na minha cabeça ele era um liso ondulado. Eu não acreditava que o meu cabelo era cacheado. Foi aí, gente, que eu finalmente, ali nos 11 anos, eu peguei e falei, não, eu vou começar a cuidar do meu cabelo e eu vou tentar cachear. Meu cabelo tá muito seco e também já ia fazer o quê? Já ia fazer umas 2 semanas sem mentira nenhuma que eu não lavava meu cabelo. Eu achava tão lindo cacheado, mas eu não acreditava que meu cabelo fosse cacheado. Então eu comecei ali a ver vídeos no YouTube de mulheres falando como cuidar do cabelo. E eu comecei dali e já foi um bom começo, com uns 11 anos de idade, querendo aprender a cuidar do cabelo. E, gente, foi dando certo ali e eu comecei a fazer finalização. E foi aí que eu percebi, e eu vi, e eu me encontrei, e eu vi, meu cabelo é cacheado. E, gente, eu achava meu cabelo lindo, porque o meu cabelo ele era longuzão, bem grande, cacheado. E ele era extremamente bonito. Só que é o que aconteceu. Giovana, se você achava tão lindo o seu cabelo, por que você alisou? E aí a gente já chega nessa parte, gente. O meu cabelo, como eu disse, eu não podia cortar meu cabelo. Eu não cortava meu cabelo até os 15 anos. Era um voto que minha mãe tinha com Deus de que eu não ia cortar meu cabelo até os 15 anos. Ok? Só que sabe quando alguém te proíbe de uma coisa e que parece que você tem vontade de fazer aquilo? Pois é, eu morria de vontade de meter a tesoura no meu cabelo.
Só que aí, com um certo dia, na escola bíblica dominical, o irmão chegou pra minha mãe e falou: irmã, esse voto não vale, porque você fez o voto pra ela, e voto tem que ser pessoal. Você não pode comprometer outra pessoa. E aí, gente, pronto, isso daí ficou na minha cabeça. Se o voto não vale, então eu posso cortar meu cabelo. Só que a minha mãe não deixava. E eu ficava com vontade, uma vontade. Só que aí foi aí que o meu cabelo começou a ficar num aspecto muito feio. Por quê? Por não ter esse cuidado da manutenção, cuidado de cortar direitinho, ele tinha umas pontas mais longas, umas pontas pequenas, tinha um corte todo errado. E, gente, as pontas começaram a ficar uma coisa horrível e feia demais, totalmente ressecado. E aí, minha mãe vendo isso e eu implorando demais, né? Mãe, deixa eu cortar meu cabelo, deixa eu cortar meu cabelo. A minha mãe deixou eu cortar meu cabelo. E aí, gente, eu cortei o meu cabelo. Mas não foi uma coisa muito, nossa, muito curtinho. Foi mais ou menos aqui. E aí, gente, eu cortei, meu Deus, eu me encontrei ali no cabelo curto, que coisa linda. No dia que eu cortei meu cabelo, eu fiz uma chapinha, né, então ficou aquela coisa muito linda. E eu, meu Deus, que lindo o cabelo liso em mim. E aí eu queria ter o cabelo, sempre manter o cabelo na chapinha, na chapinha, na chapinha, depois que eu cortei. Mesmo antes disso, eu amando meu cabelo cacheado. Só que aí eu ficava só nesse cabelo liso, na chapinha, sempre, sempre, sempre. E eu comecei a parar de cuidar do meu cabelo por questão de cachinhos. Eu não fazia mais finalização e eu queria só meu cabelo liso. E ele vai ficando dessas formas aqui que vocês estão vendo, gente. E não tá ficando legal, porque ele ficava muito alto com o meu cabelo, né? Meu cabelo, ele é cacheado, não liso. Então ele não ia ficar retinho, baixinho, ele ficava alto. E aí, gente, um certo dia, minha mãe foi na cabeleireira. E aí lá, ela alisou o cabelo dela. E ela voltou pra casa e quando eu olhei o cabelo da minha Elisa, eu falei: mãe, que coisa linda. Eu quero alisar, eu quero isso, eu quero alisar. E não pensei, no outro dia eu já tava lá na cabeleireira e alisando meu cabelo. E eu, na minha cabecinha, eu não pensei, tipo, nossa, meu cabelo talvez seja uma coisa que eu vou me arrepender. Gente, eu fui impulsiva. Eu não pensei nem um pouco, eu só fui e alisei. Só fui lá e falei: moça, quero alisar meu cabelo, vai ser isso mesmo que eu quero na minha vida, é isso que eu quero. E alisei, achando que eu tinha tomado a decisão mais incrível da minha vida. Sendo que foi uma das piores decisões que eu já tomei na minha vida. E aí, gente, fui lá, alisei meu cabelo, como vocês podem ver. Alisei. Eu alisei meu cabelo no dia 3 de março de 2022. Só que é o que aconteceu, gente. Eu alisei, cortei mais um pouquinho, fiz uma leve franjinha ali, deixei tudo bonitinho ali. Nossa, que lindo! O primeiro mês, gente, foi perfeito. Eu amei o meu cabelo liso. Nossa, não tinha nada. Eu queria o meu cabelo liso. Eu pensava, nossa, assim que a raiz começar a crescer, eu vou de novo alisar e eu quero meu cabelo liso. Aparei as pontas e fiz uma franjinha. Não cortei muito, mas é isso, gente. Só que aí, gente, foi chegando o segundo mês, no terceiro mês, e eu, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? Eu não me encontrei. Gente, eu não me enxergava. Era como se eu não fosse aquela pessoa, vocês estão entendendo? Eu não me via, tipo, eu achava bonito eu de cabelo liso, mas eu não achava que era eu. Era como se eu tivesse perdido a minha identidade, quem eu era, no cabelo liso. E aí eu peguei e fiquei, não vai dar pra mim. E eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é eu aqui. Eu agi por impulso e esse cabelo não é o que eu quero, não é o meu cabelo. E aí, gente, começou a pesar na consciência, eu quero mudar, eu quero meus carros de volta. E eu fui pesquisar e foi aí que eu encontrei transição capilar. E eu, nossa, transição capilar. Comecei a ver vários vídeos de pessoas falando sobre transição capilar, mas eu tinha muito medo. Porque, gente, uma coisa que eu não sou é paciente. Ao contrário, eu sou extremamente impulsiva. Vocês viram que eu alisei meu cabelo sem nem pensar, né? Então, não, meu Deus, será que eu faço? Eu entro na transição? Até que neste bendito dia aqui, que eu agora vou começar a minha transição capilar, né? Eu decidi, eu vou entrar na transição capilar. Fui lá no Instagram, anunciei pra todo mundo. E eu anunciei mais porque as pessoas iam me motivar, né? Tipo, Giovana, não desiste, porque tem muita coisa que eu começo e desisto. E eu não queria desistir da transição. Eu queria ir até o final, mesmo sabendo que é uma coisa que precisa de paciência e é difícil. Porque uma coisa, eu não vou mentir pra vocês dizendo, gente, transição é mil maravilhas. Não.
Quando eu comecei a transição, que meu cabelo começou nos primeiros meses assim ficar essas duas texturas, gente, foi muito, muito difícil pra mim, principalmente pra minha autoestima. Porque acho que mais de 50%, assim, 70% da minha autoestima veio do meu cabelo. E quando eu comecei a ver ele daquele jeito, que ficava duas texturas e ficava uma parte alta, uma parte... Gente, eu não tinha vontade de alisar, eu tinha vontade de desistir. Mas eu falei, eu não vou desistir, eu vou até o final. E é isso que vocês precisam ter, quem tá passando por transição, é determinação de ir até o final e não desistir. E aí, gente, eu ficava, meu Deus. Aí quando eu ia pesquisar lá, transição dura no máximo 2 anos. Meu Deus do céu, eu vou ter que esperar até 2 anos pra finalizar isso. E eu nos primeiros 5 meses, assim, já, meu Deus, eu quero que isso acabe. E, gente, fui. E tinha dias que eu queria desistir. E lá no início, ainda nos primeiros meses, eu passava escova, eu passava chapinha e fazia de tudo pra esconder essas duas texturas que ficavam no cabelo. Aí a gente foi passando e passando o tempo e eu, meu Deus, eu quero acabar com isso. Até que em novembro, quando eu tava com o quê? Tava com 8 meses de transição capilar, gente, meu cabelo já estava assim e bem grande, né? Mas essas duas texturas também estavam muito aparentes. Não dá de perceber tanto, mas ela já tá bem grande, gente, ela já tá aqui. E eu tava olhando meu cabelo, né? Eu tava vendo uns vídeos de umas meninas que estavam passando por transição capilar. Eu fui olhar o meu cabelo e eu achei uns cachinhos. No dia 16 de novembro, faltando um dia pra me fazer 16 anos, eu peguei e falei, não, hoje eu vou cortar e vou tirar o BC, o primeiro BC. Eu não acabei com a química nesse dia, mas eu fiz tirar o primeiro excesso de cabelo que tinha que liar, aquele primeiro BC. E eu fui lá e cortei, gente. E cortei meu cabelo, ele ficou assim. E eu, meu Deus, que lindo, que incrível, que maravilhoso. Ele ficou muito bonitinho, foi bem curtinho mesmo que eu cortei, deixei ele bem curtinho. Mas ainda tinha duas texturas, ainda bem aqui, meu cabelo natural já estava bem aqui. Ainda tinha essa parte aqui toda lisa. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou ter que esperar até quanto tempo? Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a transição de 1 ano e 6 meses. Eu falei, não, 1 ano e 6 meses vai ser minha transição. E eu vou fazer nesse tempo aí pra acabar aí com essa transição e tudo. Só que, gente, o que aconteceu? Eu sou impulsiva, eu sou ansiosa, gente, eu não aguentei 1 ano e 6 meses. E foi que no dia 7 de fevereiro de 2023, quando eu tava com 11 meses, faltando 1 mês pra 1 ano, eu fui lá e decidi o quê? Acabar com toda a química e me livrar dela. Foi um ato que eu acho que de muita coragem minha. Quem passa por transição capilar sabe. Nosso cabelo não é fácil. Tem muita gente que não consegue ir deixar curtinho, né? Como vocês podem ver, eu cortei bem curtinho. Não consegue deixar isso curtinho. Tem gente que espera mais 2, 3 anos pro cabelo estar bem maiorzinho pra poder cortar. Então, tipo, eu fui dali mesmo e falei, eu não aguento mais esperar. Eu quero meu cacho, mas... Gente, eu fui ali numa impulsividade, mas essa impulsividade foi boa. Essa foi uma decisão boa que eu tomei, que eu fiz, gente. E fui lá e cortei o meu cabelo nesse dia aí, dia 7 de fevereiro. Foi no primeiro dia de aula. Eu peguei, sentei, minha mãe falou, quer cortar um franja hoje? Primeiro dia de aula, né, ali, começar, eu falei, tá. Aí ela, não, vamos tirar toda a química? Eu falei, bora tirar. E aí a gente tirou, gente, toda a química e ficou assim. Só que depois, mesmo tirando toda a química, eu fui pra escola, voltei, cheguei em casa, minha mãe tirou mais um pouco, porque ainda tinha um restinho de química. Fui pra igreja, da igreja pra casa da minha avó, lá tiraram mais um pouquinho, porque tinha ainda um restinho de química. E aí foi tirando aos pouquinhos esses dias aí, nos primeiros dias, toda a química. E agora eu posso dizer que meu cabelo não tem química, está todo natural, ó. Tem 1 mês que eu fiz o BC. Ele tá aqui, eu finalizei, eu lavei ele hoje, né, finalizei. E deixei ele molhadinho pra vocês verem mais ou menos naturalzinho, porque seco, ele tem um fator de encolhimento e sobe mais. Então eu trouxe aqui mais molhadinho pra vocês verem. Os meus cachinhos, gente, todos bonitinhos.
e todos naturais, meu cabelo 100% natural. E hoje eu vou dizer que essa sou eu. Eu me vejo, esse cabelo sou eu me vejo Giovana, é essa Giovana, entende, gente? Então, foi um ato de coragem mesmo. Eu realmente fui ali muito impulsiva, mas é uma coisa que eu amei, gente. Outra coisa que eu fiz, o meu cabelo, ele tem um crescimento rápido, mas eu também investi em várias coisas no meu cabelo. Eu fiz durante toda a transição e até agora, depois do BC, eu tenho todo o cronograma capilar, gente. Todos direitinho de hidratação, reconstrução e nutrição, tudo bonitinho. Tem a umectação. Eu faço toda vez quando eu vou lavar meu cabelo, eu faço o pré-shampoo bonitinho ali, desembaraço meu cabelo ali todo só na água ali pra não quebrar. Gente, eu comprei vitamina pra tomar. Aliás, acho que foi uma das coisas que mais ajudou. Foi a vitamina que eu comprei. E eu tomei ela foi um mês tomando. E eu tinha até comprado de novo, porque ela já acabou, né? E, gente, também ajudou muito o meu cabelo no crescimento. Tônicos e toda essa rotina aí, eu fui cuidando do meu cabelo, só dormia com touca de cetim, tudo pra ele ter todo o cuidado pra ele crescer. O meu cabelo, que também teve um corte químico, depois da química também, ele caía muito, gente, ele quebrava muito. Eu vi muito resultado, eu vi mesmo parando essa queda. Meu cabelo só cai mesmo um pouquinho ali quando tá lavando, né, que sai aquele pouquinho, mas é muito pouco. Meu cabelo não tá quebrando mais. Então, gente, eu posso definitivamente falar que o cuidado, que a transição capilar não é só deixar minha raiz crescer. Não, tem que ter um cuidado também. Principalmente se você quer que seu cabelo tenha esse crescimento mais rápido, tenha esse cuidado também com ele, essa rotina. Monte uma rotina só de cuidado do seu cabelo. Uma que não puxe tanto, porque eu também tenho a rotina meio agitada, então eu sempre procuro lavar meu cabelo na parte da manhã, que é a que eu tô mais livre. E tenho todo esse cuidado com o meu cabelo. E eu acho que isso é essencial para quem está em transição capilar. É ter esse cuidado com o cabelo. A alimentação também. Questão de água também, gente. Água é vida. É essencial. E pro cabelo não é diferente. Nosso cabelo precisa que a gente tenha ali, ó, esteja hidratada. Então eu tive todo esse cuidado com o meu cabelo. E todos esses 11 meses, que foram os 11 meses mais longos da minha vida, porque, gente, pensa nos 11 meses que demoraram, foi esses 11 meses. Mas eu finalmente posso dizer que venci a minha transição capilar. E, gente, foi uma coisa maravilhosa. A minha transição capilar também me ensinou muito. Eu aprendi a me amar de todas as formas do meu cabelo. E hoje, gente, vocês podem ver que meu cabelo tá muito alto, né? Olha como ele tá alto. Muito alto. Mas hoje eu consigo deixar ele natural. Como eu disse, a transição capilar tá sendo um processo, né? Muito... Não só em questão do meu cabelo, mas pra mim, tipo, como eu me enxergo, como eu vejo a minha essência, minha beleza e tal. E aí, eu não tava ainda segura de sair com o meu cabelo, natural na transição, né? E aí, eu ainda não tava me sentindo segura pra sair com ele desse jeito, duas texturas, porque eu tava me sentindo muito feia, e eu não conseguia, porque eu ficava, meu Deus, que as pessoas vão achar do meu cabelo, porque eu sempre... cuido muito bem do meu cabelo, e aí as pessoas vão ver meu cabelo nessa situação e tal. O que as pessoas vão dizer, tipo, a reação. E hoje eu, tipo, ninguém se importa. Ninguém liga de verdade. Tipo, é meu cabelo e é eu. E como eu falei pra vocês lá no início, eu sempre alisava meu cabelo, não gostava das duas texturas. Mas lá pro final, assim, depois dos 8 meses pra frente, eu comecei a deixar meu cabelo do jeito mesmo, das texturas, porque eu comecei a me achar linda até daquela forma. E eu acho que a transição capilar é sobre isso, sobre você aprender a se amar da sua forma verdadeira. E não importa com o cabelo que você tá, não importa a forma que você esteja, mas você se amar mesmo assim. E eu aprendi a me amar de uma forma que eu não sabia que eu não sabia me amar até passar pela transição capilar. Como eu disse, minha autoestima vinha muito do meu cabelo. Então, quando eu comecei a ver ele de um jeito mais diferente, estranho, aquilo começou a me atingir muito. Mas eu comecei a aprender a gostar do meu cabelo daquele jeito, aprender a respeitar o meu cabelo, o processo do meu cabelo. Eu aprendi a respeitar, a cuidar, a amar. Cada cachinho que aparecia, gente, eu faltava chorar.
Faltava chorar de emoção quando eu vi aqueles cachinhos ali se formando e era a coisa tão linda. E hoje, poder finalizar meu cabelo de novo, novamente assim, e ver como ele tá a coisa mais lindinha do mundo com os cachinhos, gente. Esses cachinhos são esses cachinhos têm histórias pra contar, entendem? Esses cachinhos, gente, são as coisinhas mais importantes da minha vida. E eu amo demais, demais o meu cabelo. Claro, gente, outra coisa que eu queria muito falar pra vocês que estão passando por transição, que estão pensando em entrar em transição também, é a opinião das outras pessoas. Sempre vai haver opinião, seja positiva ou negativa. Eu ouvi opiniões muito positivas, mas eu também escutei muitas coisas negativas. Teve pessoas que me criticaram de todas as formas, gente, pelo meu cabelo. Quando eu fiz o BC, quando eu cortei, eu recebi críticas e críticas. E até hoje eu ainda recebo algumas críticas, mas é sobre você levantar a cabeça e falar: isso é sobre mim, isso é sobre o meu eu, isso é sobre a minha autoestima, isso é sobre o meu cabelo. Então não liga se as pessoas vão criticar essas duas texturas. Ai, mas tá feio desse jeito. Gente, não liguem, não se importem. É o cabelo de vocês, é sobre vocês, é sobre um processo que você vai passar, só você e seu cabelo. Ninguém, nenhuma outra pessoa vai entender esse processo a não ser você mesmo. Então, aprenda a respeitar o seu cabelo também, a respeitar você, a se amar e olhar com amor para você e para o seu cabelo em transição capilar. As outras pessoas de fora pode criticar, pode falar, mas deixa falar, porque querendo ou não, gente, sempre vai ter gente que vai falar. Eu ouvi muita coisa, mas eu procurei não pensar. Teve vezes que eu escutei coisas que me machucaram, mas eu pensei: não, é sobre meu cabelo, é sobre mim, é sobre algo que eu estou passando. Ninguém tá passando por isso agora, sou eu que tô passando. Então é sobre eu. Então eu não vou me importar com o que as outras, fulano, ciclano, deutrano, tá falando sobre o meu cabelo, porque quem tá com o meu cabelo sou eu, meu amor. Então, gente, procurem pensar assim, procurem se amar assim, ok? Que vai dar tudo certo. Se você não tem coragem de cortar seu cabelo, dar louco igual eu dei, cortar o cabelo ainda com 11 meses, respeite seu tempo. Cada pessoa tem um tempo. Você não quer fazer o BC curtinho, quer esperar o cabelo, porque eu conheço pessoas que esperaram 2 anos para o cabelo crescer bastante para poder cortar. Cada pessoa, cada transição é diferente. Cada transição capilar é uma transição. Cada pessoa é uma pessoa, cada cabelo é um cabelo. Então, gente, respeite o seu cabelo e respeite o seu tempo. Se você não tem coragem de cortar seu cabelo ainda, espere mais um tempo e corte quando você tiver à vontade. Porque não adianta também ir lá meter a tesoura forçado, porque eu tô achando feio, eu vou cortar. Não, você tem que se sentir à vontade, você tem que se sentir bem com você pra fazer isso, entendeu? Eu me senti bem, eu queria fazer isso, eu fui lá e fiz. Então, ao mesmo jeito, cada pessoa, que quando você se sentir bem, à vontade, você vai lá e faz, ok? Porque muitas vezes o seu cabelo pode estar ali de 2 texturas e tem gente falando: ai, por que você não corta logo, não mete a tesoura logo nisso aí, tá feio. Mas, gente, não ouçam, siga o seu coração ali, ó, corte só quando você realmente se sentir pronta pra cortar, porque não é qualquer coisa, é o seu cabelo. Então, gente, esse é o meu conselho pra você que tá passando por transição capilar. Bom, basicamente a minha transição foi isso, gente. Eu realmente, foi um processo muito lindo na minha vida, que eu precisei ter muita paciência, e como eu disse, eu não sou uma pessoa paciente, mas que eu aprendi a ter a paciência. E principalmente aprendi a me amar também, de todas as minhas formas. Seja o meu cabelo quando ele tava ali, quando eu acordava que ele tava dessa altura, seja ele quando ele tava ali com as 2 texturas lá no início, ou já bem aqui. Eu aprendi a me amar de todas as formas. E hoje eu me encontrei novamente. E hoje eu descobri quem eu sou, gente. E olha só como um cabelo pode fazer muita coisa na vida de uma mulher. Então, eu desejo a vocês que estão passando por transição muita força, garra e coragem. Eu sei que é difícil, mas vocês vão conseguir, viu? E quando você conseguir, pode ir lá no meu direct no Instagram e fala: Giovana, eu consegui, eu venci a transição, que eu vou ficar muito feliz. Eu amo quando eu vejo alguém que fala: eu venci a minha transição, eu passei por transição, foi tanto tempo. Gente, eu amo ouvir histórias de transição capilar, assim como eu amo contar a minha história, o meu processo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Demorou um pouquinho pra chegar, como a gente já tem um mês, mais ou menos, que eu cortei meu cabelo. Mas chegou, o que importa é isso, né? Arrumei um tempinho na agenda pra gravar pra vocês, gente. Então, é isso. Se você ficou até aqui, até agora, muito obrigada, gente, por ter assistido até aqui.
Manda esse vídeo aí pra uma amiga que tá em transição capilar também, que tá precisando de coragem, de força, de motivação também aí. Pode ir lá mandar, gente. E ó, deixa no comentário aí que tipo de vídeo vocês querem ver também que eu grave aqui. Sobre cabelo também. Amo falar sobre cabelo, né? Eu posso estar gravando aí qualquer dia desses aí pra vocês um vídeo de como eu tô finalizando. Como eu disse, hoje eu não fiz uma finalização bem definida de dedo liso, eu só mesmo passei o creme ali, abri ele com a mão, pinchei com as mãos, né, com os dedos. Fiz ali, ativei e deixei, porque eu queria que vocês vissem mais ou menos no natural dele mesmo, o tamanho. Mas depois eu posso estar gravando como eu tô fazendo a minha finalização pra vocês, que aí vocês vão ver uma finalização que eu faço bem mais detalhada, bem mais bonitinha, né? Então, gente, deixem nos comentários se vocês querem. Ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!